Boa noite a todos. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 128ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Aracruz, da legislatura 2013-2016. Convido o segundo secretário a fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhora Presidente, boa noite, colegas vereadores, funcionários desta casa, público presente, boa noite a todos. A ata da 127ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Aracruz, da legislatura 2013-2016. Ei. Presidente, vou recomeçar, presidente, cortou o ato. Ata da 127ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Aracruz, da legislatura 2013-2016, realizada no dia 3 de novembro de 2015, às 18 horas, no plenário Hélio Santana de Araújo, sob a presidência do vereador Rosane Ribeiro Machado. Aos 3 dias do mês de novembro do ano 2015, reuniu-se a Câmara Municipal de Aracruz com a presença dos vereadores Adeir Antônio Loser, Alexandre Ferreira Manhães, Carlos Alberto Loureiro Vieira, Carlos André Franca de Souza, Eliel da Silva Rodrigues, Servaldo Santana Almeida, Fábio Machado, Fábio Neto da Silva, Gênison Rampinelli Leco, Zé Gomes dos Santos, Lúcio Zanol, Mônica de Souza Pontes Cordeiro, Paulo Sérgio da Silva Neres, Renato Pereira Sobrinho, Romildo Broeto, Rosane Ribeiro Machado e Valmir Coser. A senhora Presidente declarou aberto o trabalho e convidou o segundo secretário a fazer a leitura da ata da sessão anterior, que após lida foi colocada em discussão. A senhora Presidente declarou aprovada a ata nos termos parágrafo 1º, artigo 88 do Regimento Interno. O vereador Alexandre Manhães requereu e foi aprovado um minuto de silêncio pelo falecimento de Djalma Martins. O primeiro secretário informou que não houve matéria a ser lida no pequeno expediente. No grande expediente, fizeram uso da palavra os vereadores Romildo Broeto, Carlos André Franca de Souza e Fábio Machado. Na fase das lideranças, nenhum vereador líder fez uso da palavra. O primeiro secretário fez chamado dos senhores vereadores. Havendo número legal, passou-se a ordem do dia. A senhora Presidente fez a comunicação de pauta. Projeto de Lei 060/2015, de autoria do Poder Legislativo. Projeto de Decreto Legislativo 061/2015, veto do Projeto de Lei número 043/2015 e o Projeto de Lei 072/2015, de autoria do Poder Executivo, em apresentação em plenário, foram encaminhadas às comissões. Em primeiro turno, foram aprovados o Projeto de Lei número 044/2015, com substitutivo 050, 052 e 059 de 2015, de autoria do Poder Legislativo. Projeto de Lei 064, 067 e 071 de 2015, de autoria do Poder Executivo, com os respectivos pareceres. A proposta de emenda à Lei Orgânica de Aracruz número 01 de 2015, de autoria do Poder Executivo, foi aprovada com 17 votos sim, juntamente com a emenda apresentada. Foi apresentada a emenda do Projeto de Lei número 08 de 2015, aprovado o adiamento de discussão e votação do referido projeto e concedido vistas por 3 dias do vereador Fábio Machado. Em segundo turno, foram aprovados o Projeto de Lei número 021, 049, 051, 053 de 2015, de autoria do Poder Legislativo, e o Projeto de Resolução número 04 de 2015, com 17 votos sim. Na fase da comunicação, usou da palavra os vereadores Paulo Sérgio da Silva Neres e Rosane Ribeiro Machado. Nada mais havendo a tratar, a senhora Presidente deu por encerrados os trabalhos, convocando os senhores vereadores para a próxima. E para constar, eu, José Gomes dos Santos, primeiro secretário, de acordo com o artigo 23, inciso 6 do Regimento Interno, fiscalizei a elaboração do presente ato, que após lida e aprovada, segue assinada. Presidente. Em discussão a ata. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Convido o primeiro secretário a fazer a leitura do pequeno expediente. Senhora Presidente, colegas vereadores, vereadora Mônica, público presente, boa noite. Senhora Presidente, não há matéria para ser lida no pequeno expediente. Obrigado, vereador. Senhora Presidente, pela ordem, submeto ao plenário desta casa alguns requerimentos. Em discussão, o pedido do vereador. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Excelentíssima senhora Presidente da Câmara Municipal de Aracruz, Poder Legislativo do Estado do Espírito Santo. Considerando os dispositivos contidos da Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 33,
Artigo 37, parágrafo 3º, inciso 2, e artigo 216, parágrafo 2º, que dispõe sobre a garantia de acesso à informação. Considerando o artigo 107, parágrafos 1º, 2º e 3º da Resolução 492 de 90, combinado com o artigo 22 e 21 da nossa Lei Orgânica Municipal, respeitosamente requer a Vossa Excelência solicitar ao Executivo Municipal, no prazo estabelecido nos artigos 55 e 22, com as advertências do artigo 53, inciso 1, 2 e 3, todos da Lei Orgânica Municipal, que preste as seguintes informações acerca do projeto de lei 068, de 15 de outubro de 2015. Primeiro, considerando o artigo 17, caput da Lei 8.666/93, a formalização do processo de alienação de bens imóveis requer motivação consistente do ato a ser praticado de modo que reste demonstrada de maneira inequívoca a presença de interesse público envolvido, bem como do procedimento licitatório adotado, e os motivos declinados devem corresponder à realidade dos fatos sob pena de, em sendo verificada a situação contrária, impor-se a declaração de nulidade do ato, informa a existência de interesse público devidamente justificado para que haja alienação dos bens públicos. Considerando que no projeto de lei em referência, o poder público alienará os bens adotando o procedimento licitatório sob a modalidade de concorrência ou leilão, informe a origem dos referidos imóveis, quando da incorporação ao patrimônio público, em especial se decorrentes de procedimentos judiciais ou de dação em pagamento. Terceiro, qual o embasamento jurídico para submeter o processo de alienação o prédio público mencionado no lote 29, antiga Câmara Municipal, haja visto os termos do artigo 222, inciso 5º, letra A, da Lei Municipal 3.143, 2008. Item 4. Acerca da área de 189.148 metros quadrados, situado no bairro Morobá, qual seria a destinação e utilização da referida área quando da permuta com a empresa Fibria S.A. 5. Com relação à área do bairro Jardins, informe se existe ou não convênio celebrado junto à FEComércio, Espírito Santo, para instalar a escola profissionalizante na área em referência. 6. Informe se na área do bairro Morobá, onde se encontra o setor administrativo da PMA, existem alguns prédios desocupados capazes de comportar os órgãos como PROCON Municipal, Conselho Interativo de Segurança Pública, Agência Municipal do Microcrédito, Conselho Tutelar, Secretaria Municipal de Desporto, Cultura e Lazer e Secretaria de Transporte e Serviços Urbanos, bem como todos os órgãos e servidores alocados na Casa do Cidadão, antigo Fórum. 7. Encaminhar cópia do processo arquitetônico da nova sede administrativa da Prefeitura Municipal de Aracruz, devidamente registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAU, bem como do registro de responsabilidade técnica do projeto. 8. Informar a relação nominal dos 798 imóveis pertencentes ao município de Aracruz, conforme mencionado na audiência pública realizada no último dia 6 de novembro, para discutir o projeto de lei em comenta. 9. Encaminhar cópia do processo licitatório a contratar a empresa responsável pelo leilão dos bens imóveis mencionados no projeto de lei em referência, bem como o valor a ser pago à empresa vencedora. 10. Cópias de todas as escrituras públicas e respectivos registros do cartório primeiro ofício de notas de Aracruz dos imóveis mencionados no projeto acima mencionado. E, por último, 11. Justificar o motivo do pedido de urgência para a tramitação nesta Casa Legislativa do presente projeto de lei. 9 de novembro de 15, Fábio Neto da Silva, vereador PR. Em discussão, o pedido do vereador. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Segundo requerimento, senhora presidente, senhores vereadores, considerando os dispositivos contidos na Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 5º, 33, combinado com o artigo 37, terceiro, 2, e artigo 216, segundo, que dispõe sobre a garantia de acesso à informação, bem como os artigos 107, parágrafo 1º, 2º e 3º da Resolução 492 de 90, combinado com 22 e 21 da Lei Orgânica, respeitosamente requer a Vossa Excelência que solicite o Executivo Municipal, nos prazos estabelecidos da nossa Lei Orgânica. Primeiro, o valor total das receitas extra-orçamentárias nos exercícios de 13, 14 e 15, provenientes de condicionantes celebrados pelo município, bem como a destinação de tais recursos. 2. O valor captado pelo município de Aracruz em razão de convênios e repasses firmados com o Estado do Espírito Santo e República Federativa do Brasil nos anos de 13, 14 e 15, bem como sua aplicação em obras estruturantes. Em discussão, o pedido do vereador.
Em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado. Terceiro requerimento, senhora presidente, senhores vereadores, também com base nas leis de acesso à informação, bem como a nossa resolução 492/90, combinado com nossa lei orgânica, os artigos inseridos nela, requer ao Executivo Municipal, no prazo estabelecido no 55, combinado com 2053 da lei orgânica, informar este vereador a data do reinício das obras da praça pública do bairro Vila Nova, bem como as medições e pagamentos efetuados até a presente data. Em discussão, o pedido do vereador. Em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado. Os dois próximos requerimentos, senhora presidente e senhores vereadores, são concernentes à convocação de secretários. O primeiro, convocar a ilustríssima senhora secretária municipal de Desenvolvimento Social para comparecer a esta Casa Legislativa, a fim de prestar esclarecimentos acerca do processo seletivo simplificado 001/2015, em especial no que concerne ao artigo 14 do referido edital. Em discussão, o pedido do vereador. Em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado. O segundo requerimento de convocatório, senhora presidente, com relação ao senhor secretário municipal de Meio Ambiente, para comparecer a esta Casa Legislativa para prestar esclarecimentos acerca da denúncia encaminhada a este vereador pelos senhores diretor-presidente da ONG Amigos da Barra do Riacho e presidente da Associação dos Bairros São Pedro, Pindorama, Xique-Xique, em razão da produção de carvão por queima de eucaliptos. Em discussão, o pedido. Em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado. O último requerimento, senhora presidente, senhores vereadores, considerando a matéria veiculada pela mídia, dando conta de que em boa parte das estradas estaduais que ligam o município de Aracruz aos municípios vizinhos haverá cobrança de pedágio, requer a Vossa Excelência que convide o senhor secretário estadual de Transporte e Obras Públicas para, em audiência nesta Casa Legislativa, em data e hora por ele indicadas, prestar os esclarecimentos necessários acerca dos fatos veiculados. Em discussão, o pedido do vereador. Em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado. Obrigado, senhora presidente, senhores vereadores. Passamos ao grande expediente, que é de 60 minutos para os vereadores inscritos. Com a palavra, o vereador Fábio Machado. Boa noite, senhora presidente, vereadora Rosane Machado, mesa diretora, vereadora Mônica, demais colegas vereadores, todo o público aqui presente, servidores desta casa, nosso amigo ex-vereador desta casa, irmão Aguinaldo, também presente aqui nesta sessão, bem como todos aqueles que nos assistem pela TV Câmara, na rede mundial de computadores. Gostaria de registrar aqui os parabéns à entidade CONSPA, Conselho Popular de Aracruz, e também registrar aqui a audiência pública também realizada no auditório do SESC, pelo Poder Executivo. Nós estivemos reunidos aqui na sexta-feira, às 18h30, com a diretoria do Conselho Popular de Aracruz. E aqui, no início dos trabalhos, por unanimidade, os presentes se posicionaram contra o projeto de lei número 068 de 2015, mencionado num dos requerimentos do vereador Fábio Neto, que tramita nesta casa, solicitando autorização legislativa para alienação de alguns prédios públicos e algumas áreas. Após esta deliberação, também colocada em votação, os presentes decidiram assistir a reunião realizada no mesmo horário no auditório do SESC. E lá permaneci do início ao término daquela reunião. E o que causou surpresa foi não ter sido
deliberado ou colocado em votação a concordância ou não concordância dos presentes sobre o pedido que o chefe do Poder Executivo faz à Câmara Municipal em relação à alienação dos bens. Tendo em vista que o projeto tramita nesta casa sob regime de urgência e que ainda não chegou a esta casa nenhum documento do chefe do Executivo solicitando para que tire de regime de urgência o referido projeto, nós, juntamente com o CONSPAR, ponderamos por recolher assinaturas para a realização de um plebiscito, aonde a sociedade vai poder expor a sua opinião. O Executivo terá um prazo para convencer a sociedade de que é importante a venda deste patrimônio, assim como aqueles que se posicionam contrariamente à venda teriam a possibilidade também de alertar a sociedade. E quem definiria, quem daria o respaldo, quem daria tranquilidade a esta casa e ao Executivo sobre estas alienações, seria o próprio povo. Então, desde o dia da audiência, da sexta-feira mesmo, o CONSPAR já entregou as laudas, já estamos atrás das assinaturas. Agradecemos aqui, registramos os agradecimentos à paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus, no bairro Bela Vista, na pessoa do padre Romildo, que abraçou a causa, entende que a sociedade deve se manifestar. Também aqui registrar e agradecer o apoio do padre José Valdeci Romão, da paróquia São João Batista, que também entende que a sociedade que deveria se manifestar se é a favor ou contra, tendo em vista que o patrimônio é de todos, o patrimônio é da população aracruzense, é do povo de Aracruz. Sobre a realização da reunião no SESC, e inclusive isso dito por uma pessoa que participou da audiência no microfone, como não foi colocado nada em discussão, em votação da concordância ou não, a princípio parece mais um comunicado de como está a formatação. Eu volto a dizer que eu penso e acredito que quem deva se manifestar é a sociedade, se concorda ou não concorda. Assim como quando qualquer um de nós assume que seja uma comunidade, uma associação de moradores, para tomar qualquer decisão pertinente ao bairro, nós convocamos assembleias para ouvir os moradores daquela comunidade. Então, registrar aqui os parabéns àqueles que estão aí correndo atrás das assinaturas, para que muito em breve possa ser dada entrada nesta Casa de Leis, solicitando a realização deste plebiscito. Já fica aqui desde já registrado o pedido à mesa diretora que avalie com carinho essas assinaturas. A nossa lei municipal, ela é omissa em relação à realização de plebiscitos, apenas dizendo que cabe à Câmara Municipal, através da mesa diretora, autorizar o plebiscito, mas uma fala que foi feita pelo gestor municipal e que eu acho que neste momento deve ser levada em consideração, de que se a sociedade se manifestasse contrariamente a esta proposta, ele teria a humildade de retirar o projeto desta casa, de não deixar passar o projeto de lei nesta casa. Então já fica aqui o pedido à mesa diretora para que avalie com carinho esta solicitação. E um outro fato que me chamou a atenção, mas como já se passa muito tempo, eu não sei de que forma que esta casa poderia até fiscalizar isso aí, foi a fala do secretário municipal
de suprimento, o senhor André Coelho, quando disse que apenas os lotes do bairro Jardins estão escriturados e apenas eles poderiam ser leiloados. Então, nós temos ali cerca de 32 áreas, entre imóveis e áreas, que tem que ser repensado. Mas o que chamou a atenção, vereador Fábio Neto, é em relação à questão da antiga Igreja Batista. Todos nós sabemos que aquele prédio ele foi permutado com uma área do lado da Câmara Municipal. À época, será que a igreja não tinha a escritura daquele prédio, e mesmo assim foi feita a permuta? Porque, segundo a fala do secretário André Coelho, o único que está escriturado são os lotes do bairro Jardins. Vereador Fábio Neto, quer falar? Obrigado, vereador, pela parte concedida. Eu fico aqui, mais uma vez, agradecido os nobres pares que deferiram os meus requerimentos que foram formulados no início da sessão. Se Vossa Excelência prestarem bastante atenção, aquilo ali, nós estamos muito preocupados com o projeto de lei na sua essência. E aquela fala do secretário nos trouxe mais preocupação. Como é que pode conceber o poder público leiloar o que não é seu? Se não está escriturado e registrado no nome do município, não é seu. Nós temos que ter a garantia, se isso vier a acontecer, da procedência desse projeto, de que forma nós vamos autorizar. Como é que nós, vereadores, fiscalizadores, podemos conceber, autorizar esse projeto, se sequer temos escrituras públicas dessas áreas? Olha que risco essa casa se coloca ao analisar esse projeto. Então, vocês têm muita responsabilidade, enfatiza esse ponto. Lógico que nós temos outras questões importantes também para discutir. Causa espécie também a casa, a antiga Câmara. Existe uma lei que tombou aquele patrimônio. Como é que nós vamos autorizar? Até poder se ia, mas quem comprar vai fazer o quê? Outra coisa que trouxe muita preocupação naquela fala, naquela audiência, foi do secretário Gilto, quando indagaram se, por que não fazer as reformas necessárias, até porque no orçamento já estamos contemplando as ações necessárias para a manutenção e reforma de prédio público. Ele disse lá, está gravado, nós temos o áudio, de que não podemos edificar de forma em segundo pavimento, porque pode trazer um problema muito grande para a mobilidade daquela área. Então, será que se alguém, depois do leilão, adquire aquele imóvel, vai fazer uma praça pública naquela área? Então, tem muita coisa nesse projeto que nós temos que ter a cautela, e eu chamo a atenção dos nossos vereadores, nossos pares, para que não votemos de forma precipitada. Vamos analisar, porque depois a responsabilidade recai aqui. Imagina só, autorizar um projeto de lei para futuro leilão de uma área que sequer sabemos se é do município. Obrigado pela parte. Obrigado, vereador, pelo complemento. Então, mais uma vez, eu aqui volto a frisar aqueles que permaneceram até o término da audiência, se recordam muito bem, e isso está gravado também, da fala do gestor municipal, que se o povo se manifestar contrário, ele teria a humildade de retirar esse projeto de discussão. Não é um projeto simples, não é um projeto fácil de ser analisado, inclusive ali consta uma área de 189 mil metros quadrados, que foi uma área permutada para elaboração do projeto, implantação do projeto de tratamento de esgoto, que a princípio, segundo a atual administração, não é o melhor projeto para o município, mas penso que a menos de um ano das eleições municipais é necessário uma reflexão, se ainda teremos tempo de tratar o esgoto da sede deste município, e se não, ponderar, porque não sabemos como pensa o próximo administrador, de que forma, se ele abraçaria essa questão do sistema WASB, ou se ele preferiria fazer o tratamento por forma de lagoa, né? Lógico que sempre ouvindo a sociedade. Mas, de qualquer forma, fica aqui registrado, né? Foi um pedido, como o próprio prefeito disse, foi o pedido de uma liderança religiosa, que fez ele provocar aquela reunião no SESC. E aí registra-se que, mais uma vez, os parabéns
ao José Carlos Fanchiotti, ao senhor Juscelino, que procuraram o padre José Valdeci, né, explicaram a situação que estava ocorrendo, e o padre, então, entrou em contato com o prefeito, pedindo para que o prefeito ouvisse a comunidade. Posso ter tido uma impressão errada de tudo o que ali aconteceu, mas para mim, transpareceu muito claramente que a sociedade, no geral, não está favorável à venda deste patrimônio. E a pergunta que eu fiz, mesmo que respondida pelo secretário de Orçamento e Gestão, que foi em relação às 2 secretarias municipais e aos outros 3 órgãos que funcionam nesses prédios, se iriam para o aluguel, o secretário disse que não, que primeiro vão construir esses 2 prédios dentro da prefeitura, para depois tirar, né, esse pessoal do aluguel, né, e aí sim venderiam esses prédios que ficariam ociosos. Eu só fico preocupado porque eu acompanhei no ano de 2014 o orçamento cidadão, o orçamento participativo, e nós estamos vendo que tem obras do orçamento participativo que está para ser dado ordem de serviço ainda, que ainda estão indo para dar ordem de serviço, ou seja, já no final do ano de 2015, quando era para essas obras estarem sendo entregues, tem obra para ser dado ordem de serviço. Será que a administração conseguiria, com 1 ano de mandato, fazer 2 prédios dentro da prefeitura municipal? Fica aqui a pergunta aos senhores, até porque o pedido de plebiscito está rodando. Nosso amigo Salles, que está aqui na plateia, está com as folhas. Aquele que desejar que quem tem que dizer se leilou ou não seja o povo, procura o Salles, assine o pedido de plebiscito. Vereador Fábio. Desculpa interromper Vossa Excelência mais uma vez, mas é que quando, na primeira interrupção, eu esqueci de externar uma outra preocupação que eu tenho, foi o próprio secretário de Suprimentos informou que o processo licitatório foi adotado... Por inexigibilidade. Eu acho que tem que ter muita preocupação, nós, fiscalizadores, a função desta casa é legiferante, legislar e fiscalizar. Então, nós temos que ter atenção, porque tem coisa que está sendo, da forma que está, a formato está sendo adotado, que está contra as normas jurídicas. Mas, me preocupa aqui, com o projeto de posse, antiga Casa do Cidadão, avaliação, essa antiga Casa do Cidadão, o antigo fórum, onde está a Casa do Cidadão, o valor de mercado, R$320 mil. É um absurdo essa avaliação, não sei quem é que fez, um loteamento hoje, aquele lá do Bairro Jardins. Das Jardins, hoje 300 metros quadrados, ele sai por quase 200 mil. Então, nós temos uma área aqui de 422 metros quadrados, senhora presidente, nobríssima, que é o coração de Aracruz, uma avaliação de 320 mil reais. Eu acho que é um absurdo, está fora das normas, dos padrões de avaliação deste município. Vou mais, antiga delegacia, ao lado da casa do ex-prefeito Ademar Devens. Uma área de 1.013 metros quadrados, o valor de mercado, senhora presidente, senhores vereadores, Alexandre, Lúcio, Lula, R$470 mil. Eu acho que nós temos que ter muita preocupação com esse projeto, que é a forma como está sendo feita. Mais uma vez, conclamo os vereadores para efetivamente fiscalizarmos, em especial, o que está acontecendo nesse projeto. Não vamos longe, vereador. A avaliação feita nos 21 lotes do bairro Jardins, se Vossa Excelência dividir o valor que está aí de 4.300.000 por 21, você vai chegar aí a um valor de R$204 mil em um lote. E aí você pega 3 lotes na Rua do Banco Itaú, no centro, no coração da cidade, 3 lotes por pouco mais de 400 mil. Então, existe realmente essa discrepância. Então, conclamamos a todos aqui presentes, a todos aqueles que nos assistem, né, de suas casas, pela rede de computadores, assine a solicitação de um plebiscito e vamos deixar que os nossos eleitores, os eleitores de Aracruz, decidam o que é melhor. Se é melhor vender este patrimônio ou se é melhor manter este patrimônio sobre o poder da municipalidade. Muito obrigado, senhora presidente, uma boa noite a todos. Passamos à fase das lideranças. Cada líder terá 5 minutos sem apartes. Com a palavra, a vereadora Mônica de Souza Pontes Cordeiro. Dispensado. Com a palavra, o vereador Paulo Sérgio da Silva Neres.
Senhora presidente, vereadores, público presente. Eu, ouvindo a fala do vereador Fábio Machado, acho interessante, vereador. Só acho que está se antecipando uma discussão nessa casa. Esse projeto ele está nas comissões, ele ainda não veio para plenário. Quem esteve na audiência pública, eu acho que o prefeito foi muito claro. Vai ser feito várias reuniões sobre o assunto, né? Vai ser feito várias reuniões para debater isso e na hora certa, quando chegar nessa casa, nós vamos estar debatendo. Acho que a gente antecipar esses fatos, acho que em vez de ajudar, a gente atrapalha. Só isso, senhora presidente. A palavra, vereador Carlos Alberto Loureiro Vieira. Ausente. Com a palavra, vereador Romildo Brueto. Dispensado. Convido o primeiro secretário a fazer chamado dos senhores vereadores. Daí Antônio Loza. Alexandre Ferreira Manhães. Carlos Alberto Loureiro Vieira. Carlos André Franca de Souza. Eliel da Silva Rodrigues. Presente. Evaldo Santana Almeida. Fábio Machado. Presente. Fábio Neto da Silva. Presente. Gênesis Rapinelli Leco. Presente. José Gomes dos Santos, presente. Lúcio Zanol. Presente. Mônica de Souza Pontes Cordeiro. Presente. Paulo Sérgio da Silva Neres. Renato Pereira Sobrinho. Romildo Brueto. Presente. Rosane Ribeiro Machado. Presente. Valmir Cosa. Presente 16 vereadores, senhora presidente. Havendo número legal, passamos para a ordem do dia. Comunicação da pauta em plenário. Primeira proposição, projeto de lei 061/2015, que institui semana de incentivo à adoção de animais. Autor, vereador Fábio Neto da Silva. Segunda proposição, projeto de lei 062/2015, dispõe sobre a obrigatoriedade de indicação da situação de adimplência do consumidor nas cobranças do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, no município de Aracruz. Autor, vereador Fábio Neto da Silva. Terceira proposição, projeto de lei 063/2015, que dispõe sobre os anúncios publicitários do Poder Executivo, Poder Legislativo e autarquias. Autor, vereador Fábio Neto da Silva. Quarta proposição, projeto de decreto legislativo 064, concede prêmio de destaque homens aracruzenses. Autor, vereador Carlos Alberto Loureiro Vieira. Quinta proposição, projeto da emenda da lei orgânica do município de Aracruz 001/2015, que altera o caput do artigo 120 da lei orgânica do município de Aracruz. Autor, vereadores. Votação em primeiro turno. Projeto de lei 005/2015 com emenda. Dispõe sobre a proibição das concessionárias ou permissionárias que integram o sistema de transporte coletivo de Aracruz de cobrarem seguro dos passageiros. Autor, vereador Fábio Neto da Silva. Sétima proposição. Dispõe sobre denominação de praça pública no bairro Barra do Saí. O autor, vereador Romildo Brueto. Projeto de lei 056, da oitava proposição, que dispõe sobre denominação de prédio público no bairro Barra do Saí. O autor, vereador Romildo Brueto. Nona proposição, projeto de lei 070, que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos para a realização do Campeonato de Futebol Amador do município. O autor, Poder Executivo Municipal. 10ª proposição, veto ao projeto de lei 047. As razões do veto do substitutivo ao projeto de lei 047/2015 do Legislativo. O autor, Poder Executivo Municipal. Votação em segundo turno. 11ª proposição, projeto de lei 044 com substitutivo, que proíbe a utilização de cerol ou produtos industrializados nacional ou importados semelhantes que possa ser aplicado nos fios ou linhas utilizados para manusear os brinquedos conhecidos como pipas ou papagaios. O autor, vereador Alexandre Ferreira Manhães. 12ª proposição, projeto de lei 050/2015, que institui no município de Aracruz o prêmio Honra ao Mérito Desportivo. Autor, vereador José Gomes dos Santos. 13ª proposição, projeto de lei 052/2015, que dispõe sobre denominação de praça pública no bairro Santa Luzia, no município de Aracruz. Autor, vereador José Gomes dos Santos.
14ª proposição, projeto de lei 059/2015, que dispõe sobre denominação de logradouro público no bairro Barra do Saí. Autor, vereador Romildo Brueto. 15ª proposição, projeto de lei 067, que dispõe sobre denominação do bairro localizado nessa cidade. Autor, Poder Executivo Municipal. 16ª proposição, projeto de lei 064/2015, com emenda, que dispõe sobre a contratação temporária de pessoal para atender as necessidades por tempo limitado de excepcional interesse público, nos termos do artigo 37 do inciso 4º da Constituição Federal. O autor, Poder Executivo Municipal. 17ª proposição, projeto de lei 071/2015, que dispõe sobre a contratação temporária de pessoal para atender as necessidades por tempo limitado de excepcional interesse público, nos termos do artigo 37 do inciso 4º da Constituição Federal. O autor, Poder Executivo Municipal. O projeto de lei número 061, 062, 063, 2015, projeto de decreto legislativo 064, 2015 e a proposta de emenda à lei orgânica 001, 2015, de autoria do Poder Legislativo em apresentação em plenário, são encaminhadas às comissões. No termo do artigo 154 do Regimento Interno, será constituída uma comissão especial para análise e parecer a emenda da Lei Orgânica 001/2015, de autoria do Poder Legislativo, composta por 7 membros, indicados pelos líderes de bancada. Gostaria de pedir aos representantes aqui, os líderes de partido, que indicasse os 7 membros para compor a comissão. Aos líderes de partido, que indicasse os 7 membros. Senhora presidente, vou indicar o Fábio Machado. PT indica Fábio Machado. O PMDB indica o vereador Alexandre Manhães. PMDB indica Alexandre Manhães. 2. São 7. Pela ordem, senhora presidente. Solidariedade, indico a mim mesmo. 3. Senhora presidente, no projeto anterior, o PP concedeu o direito do PR participar. Então, eu retribuo a gentileza e abro mão da indicação do PR para que o PP possa participar dessa comissão. PR indica? Na sessão, no projeto anterior, quando da formatação, já tínhamos escolhido 7. E o Eliel, líder do PP, abriu mão para que o PR indicasse representantes. Então, como nós vamos ultrapassar também o quantitativo, o PR abre mão e deixa o PP indicar. Retribua a gentileza. Então, tá bom. Eu quero agradecer a gentileza do novo vereador. Eu fico. Entendeu? Então, 4. Faltam 3. O líder do PDT não se encontra, presidente. Eu estou olhando aqui para o vereador Paim, ele está numa vontade de fazer parte dessa comissão. Então, o PDT indica Paim. 5, né? Pelas minhas contas, certo? 5. Faltam 2. Presidente, o PV indica Romildo Brueto. 6, falta 1. PTB tem 2 vereadores, né? PTB tem 2 vereadores presentes, né? Senhora presidente, o PROS indica eu mesma. Então, 7, fechamos. Votação em primeiro turno. Projeto de lei 005/2015, que dispõe sobre a proibição das concessionárias ou permissionárias que integram o sistema de transporte coletivo de Aracruz a cobrar o seguro dos passageiros. Pela ordem, senhora presidente, eu tenho uma emenda a apresentar a este projeto, senhora presidente. Nós temos 2 situações. Eu apresento em plenário e a comissão dá o parecer em plenário, se assim desejar, ou suspende a sessão para Vossa Excelência apresentar. Se houver a possibilidade da comissão dar o parecer, né, em plenário, que seja suspensa, eles analisam e votamos ainda hoje, se possível.
Então, apresenta, vereador, a emenda. A emenda modificativa ao projeto de lei número 05 de 2015. O artigo 1º do projeto de lei número 05 de 2015 passa a viger com a seguinte redação. Artigo 1º. Ficam as empresas concessionárias ou permissionárias que integram o sistema de transporte coletivo municipal proibidas de cobrarem, junto com o bilhete de passagem, qualquer valor de seguro facultativo dos passageiros. Eu pergunto às comissões se suspende a sessão ou se as comissões dão parecer em plenário. Senhora presidente, eu sugiro que suspenda para que a gente converse um pouquinho, né, para a gente entender um pouco melhor essa emenda do vereador. Projeto bom do vereador Fábio Neto, só para que a gente possa discutir um pouquinho. Só para ajudar o vereador Paulo Neres, ele traz a nomenclatura seguro facultativo, porque a emenda fala do seguro facultativo. Então, a emenda do vereador Fábio Machado é para incluir no artigo 1º qualquer valor de seguro facultativo dos passageiros, para não ficar em aberto, como se pudesse estar também proibindo qualquer o seguro obrigatório. Então, a emenda é só para regulamentar que a emenda do projeto fala de seguro facultativo. Só mesmo para... Esclarecido, senhora presidente. Podemos dar o parecer, a Comissão de Justiça. O artigo 1º, a emenda, que nós vamos discutir daqui a pouco, podemos proibir ou deixar cobrar, né? Então, como o artigo 1º, para não ficar em aberto, para depois trazer o prejuízo concessionário do seguro obrigatório, que até o DPVAT já prevê isso, nós estamos colocando, o vereador coloca, qualquer valor de seguro facultativo dos passageiros. Ok, ficou esclarecido. Então, como é que vota, quem que o presidente encaminha como relator do projeto? O vereador Gênesis Rapinelli Leco. Como que o relator vota? Favorável à emenda, senhora presidente. Como vota o membro? Que está ausente, o suplente é Lúcio Zanol. Favorável, presidente. E como vota o presidente? Acompanho o relator. Então, o parecer da Comissão de Justiça é favorável à emenda. Então, continuando na votação do projeto, o parecer da Comissão de Justiça é favorável com emenda. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. O parecer da Comissão de Finanças também é favorável. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Era só da Justiça, vereador. Nessa emenda. Em discussão, a emenda modificativa 001/2015. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, a emenda modificativa 002. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei com as emendas modificativas 001 e 002. Senhora presidente, só uma questão de ordem, para que não pare numa dúvida futura. A Comissão de Constituição e Justiça se manifestou com relação à emenda hora apresentada pelo vereador Fábio Machado. Eu estava conversando com a dona Glória. A Comissão de Finanças também se manifestou com relação à segunda emenda proposta? Não. Eu acho para que não tenha nenhuma nulidade futura, é somente de Justiça que tem que ser. Ficou só de Justiça. Não há nenhum prejuízo? Só de Justiça. A emenda que foi apresentada agora, em plenário, só há necessidade da Comissão de Justiça dar o parecer. Então, vamos analisar o mérito do projeto, seria isso? Agora analisa o mérito. Agora a discussão do projeto com as duas emendas. O presente projeto, senhores vereadores, o presente, ele tem como objetivo proibição das concessionárias ou permissionárias que integram o sistema de transporte coletivo de Aracruz, cobrar seguro dos passageiros. Esse projeto, ele, em momento nenhum, ele está estabelecendo qualquer valor de seguro, como foi a preocupação mesmo até do vereador Beto Vieira nas sessões anteriores, por isso nós tivemos a cautela de retirar o projeto para melhor análise. Nós sabemos que qualquer tipo de seguro ao ser estabelecido, isso é competência da União, mas não é o caso presente. O caso presente é que nós não queremos que as concessionárias coloquem
desculpa o termo chulo, de goela abaixo ao contribuinte qualquer valor de cobrança de seguro facultativo, porque isso é proibido por resolução previsto no Código do Consumidor e resolução também que nós temos do Agência Nacional do Transporte. Então, essa preocupação justamente para que não venha embutido esse seguro facultativo. Essa preocupação nossa é para não onerar mais ainda o contribuinte. É por isso que nós estamos proibindo as concessionárias de cobrar qualquer valor embutido na passagem facultativa. O DPVAT, nós já temos as previsões legais, jurídico de qualquer eventualidade de acidente, já é previsto através do DPVAT. Então, nós estamos proibindo as concessionárias de incluir na passagem do usuário a cobrança do seguro facultativo. A parte, vereador. Continue a discussão. Quero dar os parabéns ao novo vereador Fábio Neto e dizer que fica a critério do passageiro, não é isso, vereador? A opção de adquirir esse seguro até ou porque não. nós não sabemos qual é a pólice, qual é o prêmio, o que vai ser a cobertura, não é verdade? Porque geralmente já vem embutido, né? Embutido. O cliente paga sem nem perceber. Então, quero deixar os parabéns ao novo vereador. Obrigado, vereador. Continue a discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado em primeiro turno o projeto de lei 005/2015, de autoria do vereador Fábio Neto da Silva, com as emendas 001 e 002. Obrigado, senhor presidente. Projeto de lei 055/2015, que dispõe sobre denominação de praça pública no bairro Barra do Saí. O parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias também é favorável. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei 055. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado em primeiro turno o projeto de lei 055, de autoria do vereador Romildo Brueto. Projeto de lei 056/2015, que dispõe sobre denominação de prédio público no bairro Barra do Saí. O autor, vereador Romildo Brueto. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias também é favorável. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei 056. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado em primeiro turno o projeto de lei 056/2015, de autoria do vereador Romildo Brueto. Projeto de lei 070/2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos para a realização do Campeonato de Futebol Amador do município. O autor, Poder Executivo Municipal. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Finanças também é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em primeiro turno, o projeto de lei 070/2015, de autoria do Poder Executivo Municipal. Razões do veto ao substitutivo ao projeto de lei 047 do Legislativo. Parecer da Comissão de Justiça é pela admissibilidade do veto e, quanto ao mérito, emite parecer contrário. Em discussão, o parecer, que é contrário. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado, parecer contrário. Em discussão, o veto ao substitutivo ao projeto de lei 047. Senhora presidente, vereadores, este projeto 047, ele vem acrescentando na regularização fundiária do nosso município apenas uma palavra, que é a palavra inominada, que significa todos os imóveis do nosso município antes de 1979. Então, na lei 3.000, na lei anterior, que foi aprovada... 3.712. Foi 2013? 2013. 13, ok. Na lei que foi aprovada em 2013, não contemplava essa inominada. Então, com isto, uma boa parcela dos imóveis do nosso município ficavam fora da regularização.
né? E a regularização é importante, né? É de extrema importância. Houve um equívoco do governo e entendeu-se que haveria impacto ao acrescentar os imóveis de anterior a 1979. Este equívoco foi sanado, mas o veto já estava nessa casa e uma vez aqui, o governo não pode mais retorná-lo. Então eu peço aos meus pares que votem não ao veto para que a gente possa estar aqui contemplando todos os imóveis antes de 1979 e assim as pessoas possam estar regularizando os seus imóveis. Até mesmo, vereador Paulo Neres, essa preocupação muito pertinente, porque o Executivo ele invoca a inconstitucionalidade formal. Fiquei preocupado com a análise desse veto, porque essa legislação anterior que nós aprovamos, a 3.712, de 13, isso, nós inserimos, deixamos de, Vossa Excelência deixou de incluir essa questão da regularização fundiária da modalidade nominada, que são aquelas glebas anteriores de 79. Então, que muito bem Vossa Excelência traz esse projeto para incluir. Se a mantença do veto prejudica o projeto anterior, quando o Executivo fala da inconstitucionalidade formal que foi reconhecido, não foi reconhecido pelo próprio Executivo no projeto 3.712. Ao analisar agora uma inconstitucionalidade formal, mantendo o veto aqui agora, que eu vejo que não tem inconstitucionalidade nenhuma, o projeto foi muito bem discutido, tanto nas comissões como na nossa assessoria jurídica, e vimos que não tem nenhum vício de constitucionalidade, mantendo o veto, traz o prejuízo no 3.712, que por obrigação o Executivo vai ter que arguir o quê? O controle jurisdicional repressivo de constitucionalidade. Então, eu também quero acompanhar o voto de Vossa Excelência para contrário ao veto. Continue a discussão. Em votação, a votação é nominal. Peço ao primeiro secretário que faça chamada dos senhores vereadores. Como vota o vereador ADI? Como vota vereador Alexandre Manhães? Não. Como vota o vereador Paim? Não ao veto. Vereador Eliel? Não ao veto. Vereador Irvaldo? Não ao veto. Fábio Machado? Não ao veto. Fábio Neto? Não ao veto. Vereador Leco? Não ao veto. José Gomes? Não ao veto. Lúcio Zanol? Não ao veto. Mônica Cordeiro? Não ao veto. Paulo Neres? Não ao veto. Renato Sobrinho? Não. Romildo Broeto? Não ao veto. Rosane Machado? Não. Valmir Cosa? Não. Senhora Presidente, 16 votos não. Voto contrário. Projeto de veto, em primeiro turno, projeto de veto de lei 070, de autoria do Poder Executivo, foi rejeitado com 16 votos. Não. Presidente, E um ausente. 047, projeto. É porque escreveram aqui embaixo errado novamente, vereador. Desculpa, 047. Votação em segundo turno. Projeto de lei 044 proíbe a utilização de cerol ou produto industrializado nacional ou importado semelhante que possa ser aplicado nos fios ou linhas utilizados para manusear os brinquedos conhecidos como pipas ou papagaios. O autor, o vereador Alexandre Ferreira Manhães. Parecer da Comissão de Justiça é favorável com substitutivo. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o substitutivo ao projeto de lei. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei com o substitutivo. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado em segundo turno o projeto de lei 044 com substitutivo de autoria do vereador Alexandre Ferreira Manhães. Projeto de lei 050/2015, que institui o município de Aracruz o prêmio de honra ao mérito desportivo. Autor, vereador José Gomes dos Santos.
Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias também é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão o projeto de lei 050. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado em segundo turno o projeto de lei 050/2015, de autoria do vereador José Gomes dos Santos. Projeto de lei 052/2015, que dispõe sobre denominação de praça pública no bairro Santa Luzia, Aracruz, autor vereador José Gomes dos Santos. O parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias também é favorável. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado em segundo turno o projeto de lei 052, de autoria do vereador José Gomes dos Santos. Projeto de lei 059/2015, que dispõe sobre denominação de logradouro público no bairro Barra do Saí. Autor vereador Romildo Brueto. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão o projeto de lei. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado em segundo turno o projeto de lei 059/2015, de autoria do vereador Romildo Brueto. Projeto de lei 067/2015, que dispõe sobre denominação de bairro localizado nessa cidade. O autor, Poder Executivo Municipal. Parecer da Comissão de Justiça favorável. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei 067. Projeto de lei visa denominar loteamento residencial Solabit de bairro residencial Solabit. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em segundo turno, projeto de lei 067/2015, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei 064/2015, que dispõe sobre contratação temporária de pessoal para atender as necessidades por tempo limitado de excepcional interesse público, nos termos do artigo 37, do inciso 4 da Constituição Federal. O autor, Poder Executivo Municipal. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Finanças também é favorável. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei que recebeu uma emenda de redação nos termos do artigo 61 do Regimento Interno. Consulta a Comissão de Justiça, possibilidade de exarar parecer em plenário a emenda. Presidente. A emenda ao projeto de lei 064 de redação foi recebida. Isso. Foi aquela a emenda, vereador Paulo Neres, que quando tivemos a reunião com a Secretaria de Educação na sexta-feira, tivemos aquela preocupação do último artigo, artigo 10, da vigência e revogação das normas anteriores. Aí houve um consenso de que nós iríamos apresentar a emenda para revogar a lei anterior. Sim. Lembra? Fizemos essa emenda para poder adequar o projeto. A emenda é do vereador Leco. Esta lei é a emenda modificativa, não é isso? É a emenda de redação. De redação. Senhora presidente, de redação, de redação. a sessão, senhora presidente, por gentileza? Suspensa a sessão por 5 minutos.
Falou que não. Falou que não. Falou que não. Claro. Vamos mesmo. Retornando aos trabalhos, eu pergunto ao presidente se tem condições de dar o parecer em plenário. Peço a Vossa Excelência que indique o relator, então. Senhora presidente, indico o vereador Leco. Como que vota o relator, vereador Leco? Favorável à emenda, senhora presidente. Como que vota o membro? Está ausente o suplente, vereador Lúcio. Favorável, presidente. Favorável. Como que vota o presidente? Acompanho o relator. Então, o parecer da Comissão de Justiça é favorável à emenda. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, a emenda modificativa 001. A emenda modificativa ao artigo 10 do projeto de lei ficou prejudicada com a aprovação da emenda 002 de redação. Nesse caso, o ideal é que os vereadores votem contrário à emenda 001, que está em discussão no momento. Desculpa, senhor presidente. A comissão foi contrária à emenda? Tá. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. A emenda 001, modificativa, foi rejeitada. Em discussão, a emenda de redação 002. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei 064 com a emenda. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado em segundo turno o projeto de lei 064, de autoria do Poder Executivo, com a emenda modificativa 002. Projeto de lei 071/2015, que dispõe sobre a contratação por temporária de pessoal para atender as necessidades por tempo limitado de excepcional interesse público. O autor, o Poder Executivo Municipal. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Finanças também é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. O projeto de lei também recebeu uma emenda de redação, nos termos do artigo 61 do Regimento Interno. Consulta a Comissão de Justiça, o vereador presidente Paulo Neres, se tem condições de exarar o parecer em plenário. Peço a Vossa Excelência que indique, então, o seu relator. É o vereador Leco. Como vota o relator, vereador Leco? Favorável à emenda, senhora presidente. Como vota o membro?
O vereador Lúcio. Suplente. Favorável, Suplente. presidente. Favorável. Como vota o presidente? Favorável. Parecer favorável da Comissão de Justiça. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão. A emenda de redação 001, que também corrige o artigo 10 do projeto, sendo prejudicado. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Então, em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei 071 com a emenda. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em segundo turno, o projeto de lei 071 de autoria do Poder Executivo Municipal com a emenda de redação 001. Passando à fase das comunicações. A palavra, vereador Fábio Neto. Senhora presidente, senhores vereadores, na fase de comunicações, eu quero pedir aos nobres pares, porque nós acabamos de derrubar o veto do Executivo no projeto de autoria do vereador Paulo Neres e também um projeto de nossa autoria, que era daquele benefício de prestação continuada na isenção de IPTU, e de igual forma, as razões do veto, ele vem de encontro ao veto do projeto que foi derrubado no dia de hoje. Então, para que tenhamos a cautela necessária para quando tivermos que analisar o veto também, podemos ter a mesma sensibilidade e responsabilidade como fizemos no dia de hoje com o projeto do vereador Paulo Neres, porque as razões do veto também traz a informação de que houve não observação da questão da constitucionalidade formal, mas é de igual forma também, como foi analisado no dia de hoje, o projeto de Vossa Excelência, também nós temos que analisar o projeto de autoria deste vereador. Só mesmo pedir a cautela e a preocupação necessária na hora de analisarmos também esse projeto. Permissão para falar da bancada, presidente. Permitido. Só para falar um pouquinho sobre o projeto 068, é até ruim falar nas comunicações, mas o líder do governo perdeu uma grande oportunidade de apartear o vereador Fábio Machado, e aí ficou uma dúvida, um ponto de interrogação muito grande, porque na vossa fala, onde não poderia apartear, que é na fala das lideranças, trouxe a informação de que o prefeito, o executivo, ainda fará várias audiências, né, várias reuniões, enfim, para discutir melhor o projeto com as comunidades. E isso é salutar, é inteligente da parte dele fazer isso. E a dúvida é a seguinte, porque nós temos aqui um projeto em regime de urgência, e esse projeto ele deu entrada aqui na casa no dia 15 do mês passado, e esse prazo expira exatamente na próxima sessão, dia 16, né, porque dia 15 cai no domingo, dia 16. Então, ficou uma dúvida muito grande, vai dar tempo dele fazer essas audiências, ou essas reuniões que seja, com as comunidades, até a próxima sexta-feira, onde o projeto entra em pauta ou não? Eu até, presidente, até peço, se for possível, quebrar o protocolo, mas que o líder possa esclarecer, porque ficou uma dúvida. Se a senhora permitir, é claro. Se for de consenso da maioria, sim. Ok. Vereador, quando eu disse isso, por quê? Quando o projeto vem para essa casa, ele vem porque ele precisa de uma autorização legislativa. E quando a gente vota, a gente então permitiu, nós permitimos que desse prosseguimento a esse projeto. O prefeito, após ter essa autorização legislativa, não significa que ele vai vender os imóveis. Após essa autorização legislativa, o prefeito, então, vai continuar fazendo as audiências, como ele mesmo disse na audiência pública passada, vou falar a fala dele, né? Se eu chegar em Barra do Saí e a população de Barra do Saí não querer que venda os imóveis, eu não vendo, né? Então,
quem vai decidir se os imóveis serão vendidos ou não vai ser a população. Então, o prefeito, nós aqui, vereadores, nós estamos fazendo a nossa parte de autorizar o executivo, né? Agora, depois, ele, com a sua equipe, e hoje ninguém se administra mais como antigamente, sabe, Lúcio? Hoje, se ouve para fazer, primeiro tem que ouvir a população, não é mais a vontade do gestor. Então, o Marcelo, ele vai ouvir a população, ele vai colocar as condições, né? Eu usei realmente eu poderia ter usado quando o Fábio Machado estava falando, mas depois acabei usando e agradeço a presidente por permitir que eu me manifestasse. Espero que eu tenha respondido, Lúcio. Tá, obrigado pelo esclarecimento. Só não ficou muito claro, desculpa, porque já se contratou uma empresa para poder fazer, mas não é salutar falar isso aqui nas comunicações, mas só esclarecendo que é um ponto de interrogação muito grande, então isso deveria acontecer, seria melhor até mesmo, fica aqui se o prefeito retirasse exatamente esse regime de urgência para que não votasse agora, faça essa solicitação exatamente, que o prefeito possa retirar o regime de urgência para que a gente ganhe um prazo maior, porque aprovar uma lei, né, porque o prazo expira na próxima sessão, aprovar uma lei para depois discutir, então fica aqui o pedido, tá bom? Obrigado. Deputado, dou por encerrado os trabalhos da sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária. Boa noite a todos.